E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar a gente. Você compartilha aí, Carol? A Compartilhe. Boa apresentação? tarde, gente. Deu certo? Sim, tá vindo. Uhum. Bom, então, como a Bia me apresentou, eu sou a Carol, sou residente da medicina de família e estou trabalhando diretamente com a população trans, principalmente ali no ambulatório, e eu estou ajudando a criar esse protocolo, então, para ajudar a gente a ter um caminho de como conduzir os atendimentos para a população trans. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de harmonização e também falar um pouquinho sobre a questão multiprofissional, né, no atendimento dessa população. A população trans, eles são pessoas como todos nós cis somos, então, por que não garantir essa harmonização que vai possibilitar que ela viva e ela seja quem ela é, né? E o convite fica aqui para irmos todos juntos, né? Sem identificar gênero ou orientação sexual. Então, a gente leva muito em consideração os princípios do SUS, a universalidade, porque todos merecem ter esse acesso à saúde, a integralidade, porque todos nós temos que ser tratados de maneira integral, não só pela questão de ser trans, ele vai ser excluído desses atendimentos, assim como uma pessoa HIV positiva não deve ser excluído, ou uma pessoa cis não deve ser excluída. E a equidade em que, de acordo com a demanda, a necessidade, a pessoa deve ser tratada. Então, assim como uma pessoa que está tendo uma crise de asma, muitas vezes necessita de um atendimento mais próximo, de um acompanhamento maior, ou até mesmo muitos de nós vemos dentro das UBSs as questões de agressões e tudo mais, eles precisam de um acompanhamento mais próximo. Muitas vezes a população trans, no início, também vai necessitar disso, mas depois eles devem ser tratados como todos os outros, assim como uma pessoa que tem um resfriado, às vezes precisa voltar com mais frequência na UBS até esse quadro ser solucionado. Então, sempre pensar muito na questão dos princípios do SUS quando for atender a qualquer tipo de população, e especificamente, como estamos falando hoje, da população trans. Falando sobre a parte de harmonização, o princípio da harmonização, então, é mimetizar a fisiologia, então é provocar, manter a fisiologia o mais próximo do fisiológico possível. É importante que a gente está dizendo aí sobre utilizar e corrigir hormônios humanos para se manter essa fisiologia. As doses, elas precisam ser individualizadas, então sempre focar na necessidade de cada paciente, na evolução do quadro de cada paciente. Elas vão provocar mudanças corporais e elas precisam ser acompanhadas com a ideia principal de melhorar a qualidade de vida da pessoa em questão. Bia, você quer falar esse que você tinha falado? Verdade. Eu só queria falar assim que às vezes a gente assusta um pouco em relação aos hormônios, né? Nossa, como que eu vou prescrever hormônio? Como que eu vou acompanhar alguém, né, que precisa usar hormônio? Realmente é um tema que é muito negligenciado nas formações em saúde. Então, provavelmente, se algum de nós teve essa capacitação de hormonização para pessoas trans durante o período da faculdade, provavelmente foi alguma coisa extra, não está na nossa grade curricular. E aí tem muito esse tabu, né? Nossa, como é que eu vou mexer com hormônio? Enfim. Então, eu só queria lembrar que nós mexemos com hormônios o tempo todo. Então, a gente prescreve insulina, né? Para quem tem diabetes, insulina é um hormônio. Levotiroxina no hipotireoidismo. GH, para quem tem síndrome de Turner, às vezes a gente não faz essa prescrição, mas a gente acompanha essas pessoas. Puberdade precoce, no climatério, para quem tem indicação de fazer reposição hormonal. Anticoncepcional é um hormônio. Então, a gente lida com hormônio o tempo inteiro. E, justamente por não ter essa capacitação durante os nossos cursos de graduação, às vezes a gente fica com medo, né, de
de manejar os hormônios para pessoas trans. Então, por isso que a gente está promovendo esses encontros, para a gente se atualizar, tirar dúvidas, se capacitar. Ninguém aqui é o todo-poderoso que sabe tudo. A gente está aqui para construir esse conhecimento e para facilitar. Tem um termo, né, que se chama passabilidade. É um termo que a população trans usa, que é um termo que eles ficam passíveis assim para terem um mínimo, uma mínima convivência na sociedade. Se a gente for parar para pensar, isso é triste, porque se é uma pessoa que se veste de mulher, por exemplo, que tem coloca ali uma roupa feminina, mas ela tem barba, então ela vai ser xingada, ela vai ser excluída. E quando a gente consegue acompanhar esse processo de harmonização de uma forma mimetizando a fisiologia, como a Carol falou, a gente consegue trazer qualidade de vida para essa pessoa e que ela consiga existir. Então, assim, é um tema bem, bem delicado. E por isso que a gente está tendo esses encontros aqui para a gente trabalhar com isso. Não é um bicho de 7 cabeças. A Carol vai falar todas as possibilidades que tem, mas só para ficar assim na cabeça. Um homem trans, por exemplo, ele nasceu. Se ele é um homem trans, ele se identifica como homem, mas nasceu com uma genitália feminina. O que a gente vai ter que dar para ele ficar. Para ele para ter a gente chama de modificações de afirmação de gênero, né? Em relação ao homem. Esse homem trans vai precisar usar testosterona, certo? Porque nasceu com caracteres sexuais femininos. E se a gente está diante de uma mulher trans, é uma mulher que tem pênis, né? As gônadas, os testículos, enfim. Então, nós vamos precisar dar estrogênio e progesterona. Então, basicamente é isso. A Carol vai explorar todas as possibilidades aí. E se alguém tiver dúvida durante esse processo, vocês podem ir perguntando para a gente. Só isso, Carolzinha. Bom, entrando agora nessa parte da hormonização, então, qual a função do estrogênio no corpo? Né? Ele tem a capacidade de desenvolver esses caracteres secundários femininos, né? Tem a questão da libido, então ele aumenta um pouco da libido. Ele vai provocar a composição corporal, então aumento de mamas, o corpo mais violão, com aumento de gordura em região glútea e coxas. A questão da massa óssea, de fazer a deposição de cálcio, né, nos ossos. A questão de pele e flâneros, então, o tipo de pilificação, a pele ser mais oleosa, e também a questão de humor e comportamento, desse humor um pouco mais passivo, né, feliz, lógico, mas assim, ser um pouco mais emotivo e ter um comportamento considerado mais feminilizado. Sendo que o uso em excesso dos estrogênios, ele também pode provocar um sangramento uterino disfuncional, levar a um aumento do endométrio, corre o risco de se desenvolver tromboses, pode provocar alterações metabólicas e as alterações de humor, como, por exemplo, acontece no caso das TPMs das mulheres cis. E se ele for utilizado de uma maneira mais acelerada, em altas doses, ele pode provocar o aumento da metabolização de lipídios, o que vai provocar um aumento no ganho de peso. Também a voz, né, o timbre da voz e a estética vão ficar indesejáveis, porque ele não vai ter o tempo de ação para fazer as mudanças necessárias, né? Por exemplo, pode provocar aumento de acne, queda de cabelo, e a mama tuberosa é que, em vez de criar esse formato que a mama de uma mulher cis tem, que é essa questão do cone, ela literalmente vira um cilindro. Então, fica completamente, a parte estética não fica exatamente como o paciente em questão deseja. Já a progesterona, ela tem a ação de formar e manter o endométrio, também vai ter a função de ajudar na formação do glicogênio e fazer as vascularizações. No geral, ela protege as mulheres do CA de endométrio e também promove a proliferação de glândulas mamárias. E ela vai ter uma ação antiandrogênica. Então, vai evitar que as ações da testosterona, que as mulheres cis também têm, sejam mais fortes, vamos dizer assim, do que as ações do próprio estrogênio e da progesterona. As vias para você fazer
a hormonização das pacientes femininas, então pode ser a oral, que é a mais comum e utilizada, também pode ser por meio vaginal ou até a transdérmica. Na questão da transdérmica, a gente usa a parte da virilha ou a face interna de coxa. No caso da hormonização oral, ela vai ser contraindicada em pacientes que têm doença hepática ativa, e é sempre importante iniciar com doses baixas e ir aumentando após 6 ou 12 meses. A gente conversa para os pacientes que têm aquela vontade, assim, uma coisa assim, uma ansiedade por apresentar maiores mudanças, 6 meses. Mas se você conseguir conversar e trabalhar com o paciente para esperar 12 meses para aumentar a dose, seria o ideal, porque daí você faz a hormonização de uma maneira mais contínua, com mais tranquilidade, evitando os efeitos colaterais, como dito anteriormente. Lembrando que a base da hormonização, no caso, então, da feminina, vai ser o estrogênio e a progesterona. A progesterona, principalmente por auxiliar na supressão do eixo de ação androgênica, então, diminuir o efeito da testosterona. Lembrando que a ideia nunca vai ser zerar a testosterona, uma vez que as mulheres cis também apresentam testosterona no corpo, mas justamente porque você não zerando a testosterona, você vai evitar os riscos de anemia e vai aumentar, vai manter a atividade sexual e mantendo a libido. Muitas mulheres trans, elas chegam para a gente utilizando anticoncepcionais orais, vendo isso como uma maneira de fazer a hormonização. Mas é sempre bom ressaltar que o anticoncepcional oral, ele tem uma sobredose em relação à reposição trans. Então, é necessário ter uma conversa e tentar fazer a troca desses hormônios. Os principais riscos, né, Carol, que a gente vê em relação à trombose, essas complicações, justamente são por pessoas que fazem esse processo de hormonização sem o acompanhamento de uma equipe de saúde. E aí associa Depo-Provera com ciclo 21, com não sei o que lá, vai juntando aquele monte de coisa, daí é claro que aumenta muito o risco de trombose, de efeitos adversos. Então, por isso que é importante o nosso acompanhamento aí nesse período. E, assim, não é nem a equipe de saúde questão médico, é equipe multiprofissional, porque muitas vezes eles deixam de frequentar o UBS em todos os âmbitos, né? Se, por exemplo, fazia fisioterapia, ele para de fazer a fisioterapia, deixa de ir nas atividades da multi, né? Então, é importante o acolhimento da UBS como um todo, porque cada um vai ter uma visão desse paciente, mas todos com o mesmo enfoque, né, de melhorar a qualidade de vida dele. E, normalmente, o paciente trans, ele cria vínculo com uma, duas pessoas da equipe. Então, pode ser que ele não vá criar diretamente com o médico, mas ele crie com o educador físico ou com a Nutri. E isso vai facilitar a questão da introdução dos hormônios e a utilização dos hormônios com indicação médica. Então, voltando daí à questão do estrogênio, a opção mais fisiológica que a gente tem hoje é o E2-estradiol ou o 17-beta-estradiol, que a gente deve iniciar de 0,5 miligramas, podendo aumentar até 2 miligramas, se for necessário. Lembrar que é sempre importante manter a menor dose efetiva, sendo que, hoje em dia, os mais utilizados é o Natifa e o Esteril, no caso da via oral, que eles são encontrados com 1 ou 2 miligramas, e a caixinha custa em torno de R$ 40 por mês. A gente tem o uso da via transdérmica, porque ela tem o menor risco de trombose e provoca menos alteração hepática. Lembrando que esse tipo de via, então, que é a virilha, a face interna de coxa, é importante a gente explicar para os pacientes que vai ter um efeito um pouco mais lento. Ela também depende do clima, depende de como a pele, se a pele estiver mais seca, a absorção vai ser menor, se o clima estiver mais quente, a absorção vai ser mais rápida, e que ela deve, na hora de aplicar, aplica o gel e fricciona até estar totalmente absorvido, e evitar contato com o parceiro, principalmente da região,
por 2 horas. Os mais procurados hoje em dia é o Sandrena Gel, que se encontra de 0,5 miligramas a 1 miligrama, e aí tem que aplicar o sachê e friccionar, como eu estava explicando, e hoje cada sachê custa em torno de R$60. O Estradote, que é o adesivo que a gente troca 2 vezes por semana, está em torno de 120. A opção mais usada, então, é o valerato de estradiol sintético, que é o Primogina, que está em torno de R$30, que é o 17-beta-estradiol mais o ácido valérico, que a gente encontra de 1 a 2 miligramas, a gente pode chegar até 4 miligramas. Lembrando que a pior opção, e infelizmente é que muita gente procura, acaba sendo os estrogênicos conjugados de equinos. Além deles provocarem um maior risco de hipertensão, eles têm realmente uma mudança mais rápida no organismo. Porém, justamente por essa mudança mais rápida, ela também tem mais efeitos colaterais, sendo o mais proeminente, o que as pessoas mais acabam demonstrando é a questão da calvície, né, que provoca queda de cabelo, e a mama tuberosa. As outras opções que a gente tem, por exemplo, é a estrona E3, o estirol E1, que é o etinil estradiol, que é o ciclo 21, o enanato e o cipritonato, que é o cipritonato de estradiol, que é a injeção mensal. Dentre as opções dos progestágenos, a gente tem que preferir as que tenham ação mais androgênica. E lembrar que se o paciente já foi gonadectomizado, a gente não precisa fazer esse bloqueio de eixo, porque ele já vai ter uma redução da função da testosterona. Então, é só complementar mais o estrogênio mesmo. Então, dentre os progestágenos, a primeira opção e a que é mais usada é o acetato de ciproterona. A gente encontra na apresentação de 25, 50 ou 100 miligramas, e que a gente tem que manter a menor dose efetiva, como eu disse, do estrogênio, ao longo do tempo, e sempre acompanhar, porque após 2 anos de uso, a gente aumenta o risco de meningioma. A segunda opção mais utilizada é a drosperinona. Ela apresenta um maior risco de trombose. E a terceira opção é a clomadinona, que ela é menos potente. Mas, por isso, um dos motivos que a gente deixa como terceira opção. Lembrar que a gente precisa ter cuidado com os estrogênios sintéticos, como a medroxiprogesterona e a noretidrona, porque elas vão apresentar esse maior risco de eventos adversos em fígado e em sistema nervoso central também. As pílulas que a gente encontra no mercado, que são mais baratas, normalmente elas apresentam na composição a norestidrona. Então, sempre fazer essa ressalva para os pacientes e tentar fazer a troca para aquilo que seja mais fisiológico. Só um pouquinho, Carol, mandaram uma pergunta aqui se essas medicações serão fornecidas na atenção básica. A gente está tentando, a gente já mandou essas solicitações, né, para o comitê de farmácia, com todas as justificativas. Nós pedimos, o que tem, assim, de custo-benefício, nós pedimos o valerato de estradiol, de 1 e 2 miligramas, porque daí, se a gente tiver, por exemplo, comprimidos de 1 miligrama, a gente consegue dar 2 comprimidos ou tomar meio, dependendo do caso, né, quando a gente for fazendo ajuste de dose. E a ciproterona, que é a progesterona que a gente prefere usar, que ela é mais antiandrogênica do que as outras e tem menos efeitos de trombose e tal, a gente tá tentando fazer de 20 ou de 25 miligramas. Porque no início da harmonização, a gente faz com uma dose alta, 50 miligramas, mais ou menos. Mas depois, com o tempo, a gente vai baixando a dose para 25, 20, 10 miligramas. Então, se a gente tiver um comprimido de 20 miligramas, de repente a gente consegue tomar meio, enfim. A Olga perguntou se os hormônios podem ser manipulados. Sim, pode ser manipulados, desde que sejam esses que a gente está falando que são mais bioidênticos, né? Então, o valerato de estradiol, a ciproterona podem ser manipulados, sim, e às vezes os valores ficam mais em conta. Nossa expectativa é que em breve tenha incorporado na nossa lista de medicação aqui do município.
por enquanto, os pacientes têm mandado manipular, a maioria deles, né, Carol? Sim. Ou tem mandado manipular, e aqueles que têm uma condição um pouco melhor, eles procuram, às vezes, parcelar no cartão de crédito algumas medicações que, por exemplo, no caso da testosterona, que às vezes sai um pouco mais caro, eles conseguem, às vezes, alguém que ajude emprestando cartão ou alguma coisa assim, mas a maior parte tem mandado manipular. Outras medicações que podem ser utilizadas no tratamento endogênico, a gente tem a espirolactona, que a gente encontra de 50, 100 ou 300 miligramas. Vale lembrar que ela tem ação diurética, então, assim, sempre reforçar a necessidade de aumentar o aporte hídrico. A finasterida também pode ser usada, e a flutamina, ela também pode ser usada, mas é sempre lembrar e ressaltar a necessidade do cuidado, do acompanhamento, porque ela pode provocar lesão hepática. Na prática, né, às vezes a ciproterona ela é mais cara, aí a gente acaba entrando com a espironolactona por ela ter essa ação antiandrogênica também, né? E espironolactona a gente tem na UBS. Então, começar com 100 miligramas, não precisa se preocupar, assim, em relação a potássio, faz a pequena orientação aí de ingesta hídrica, mas não tem nenhum problema, assim, de usar ela, é bem tranquila mesmo. Caso a pessoa seja hipertensa e já use outras medicações, talvez precisa fazer algum ajuste ali, mas então é bem individualizado. Mas via de regra, a gente vai usar o valerato de estradiol e a ciproterona. E assim, a gente começa com uma dose maior de ciproterona e menor de valerato, e ao longo do tempo vai trocando, vai diminuindo a ciproterona e aumentando o valerato de estradiol. Aí entramos na questão da hormonização masculina. No caso, então, a gente tem a testosterona, que ela vai ser responsável pelos caracteres primários e secundários, também no controle da libido, a questão de pele e flâneros, então, barba, né, a disposição de pelos corporais, a própria composição corporal, por exemplo, a parte de você ter uma deposição de gordura, principalmente na região de abdômen, o humor e o comportamento. Lembrar que a testosterona ela vai inibir o LH. Com isso, ela inibe a ovulação e vai facilitar essa supressão do eixo. No caso do uso em excesso da testosterona, a gente pode ter uma hiperviscosidade sanguínea, pode provocar uma hepatite medicamentosa, uma hiperplasia prostática, provocar alterações metabólicas, aumento de acne, alterações de humor, a miocardiopatia, e também provocar o efeito contrário, né, que vai ser, no caso, a aromatização do estradiol. Então, ao invés de a gente aumentar a testosterona, a gente aumenta o estradiol e vai provocar um aumento aí dos caracteres secundários femininos, né? Então, vai ter um efeito completamente contrário do que o paciente está desejando. Por isso que é bem importante a gente acompanhar, porque quando a gente acompanha, a gente evita que as pessoas usem doses exageradas, assim, de testosterona, e a gente consegue acompanhar essas mudanças. A gente vai acompanhar a função hepática, a função renal, hemograma, né, Carol? Sim, a gente tem que fazer todo o acompanhamento de alguns exames básicos, então função renal, hemograma, função hepática, a própria glicemia e os colesteróis, para a gente ver como o organismo está reagindo, se apresentou algum tipo de lesão ou não. A contraindicação, então, da testosterona acaba sendo a doença hepática que esteja ativa, se o paciente já tem um histórico de hiperplasia ou de câncer de próstata, se for algum câncer responsivo a algum tipo de hormônio, a poliglobulia ou a hipercoagulabilidade. Não são muitas contraindicações. Em relação à poliglobulia, a gente sempre tem que olhar o hematócrito. Quando ele estiver acima de 55%, a gente dá uma espaçada, não precisa suspender, mas a gente dá uma espaçada e continua acompanhando daí um pouco mais de perto, mês a mês. É uma das principais coisas que a gente vê assim na prática, né? É o aumento do hematócrito, mas quando a gente regulariza o intervalo do uso da testosterona, isso já regulariza. E assim, aqui é bem importante a atuação do NASF, até para não acontecer aromatização,
a questão de exercício físico, de tabagismo, porque a saúde inteira, né, tem que estar... Sim, importante falar dessa questão do NASF, porque, por exemplo, a composição corporal muda, então a necessidade de algum aporte de proteína, de vitaminas acaba mudando, a maneira de ser consumida, a quantidade, a necessidade da indicação de atividade física de extrema importância, justamente por essa questão da parte de lipídios, né, próprio consumo, há muitos pacientes, eles chegam para a gente também bastante ansiosos, então a psicologia a gente precisa dar um apoio nessa questão para poder ajudar a controlar essa ansiedade, daí eles apresentam uma das características principais da ansiedade da maior parte dessa população na compulsão alimentar, então a Nutri precisa dar um help aí para a gente também nessas orientações. Tem que ser a equipe toda, né? Não dá para a gente colocar toda a responsabilidade em um só, porque é um paciente que ele demanda um pouco mais, justamente por ter tido menos. Então, ele tendo um acompanhamento mais de perto, com uma visão multi, a gente vai conseguir, vamos dizer, equilibrar essas necessidades e vamos equilibrar dose também de hormônio e ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor e possibilidades muito melhores de trabalho e mesmo de ações dentro da própria família e da sociedade. Dentre as vias de administração da testosterona, então, a oral ela está totalmente contraindicada. O adesivo a gente ainda não tem aqui no Brasil. A gente tem o gel, que acaba sendo o androgel, que a gente encontra de 2 ou de 5 miligramas, ele tem um custo aí de 120 a 210 reais. E assim como acontece no gel de estrógeno, ele tem uma absorção variável, de acordo com a pele, com o clima, tem que aplicar sempre no mesmo horário, tem que friccionar então até desaparecer, e tem que evitar contato com o parceiro por 2 horas. A gente também tem a solução axilar, que é o Axiron, e existem 2 que não são padronizados e daí são de mais difícil acesso, que é o oxandrolona e o estanazol. Dentre as 2 mais indicadas, a gente tem o cipionato de testosterona, que é uma ampola de 2 ml com 200 miligramas. A marca assim, de comercialização maior é a Deposteron, que aí você compra a caixinha com 3 ampolas, ela sai por R$ 41. Porém, a gente tem essa questão de que a duração dela pode ser de 14 a 30 dias e ela vai ter um pico no meio de testosterona. Então, você vai ter que fazer o exame de testosterona total no final de cada ciclo e no meio, para a gente ter uma noção quando está sendo esse pico. Então, a gente fala que a gente faz o exame no T30, que seria o último dia, e no T15, para a gente saber aonde está esse meio de ciclo e se a gente precisa reduzir ou aumentar a frequência dessas injeções. E ajustando a dose conforme foram feitos esses exames. No primeiro caso, a gente inicia com uma ampola a cada 30 dias. Já no andesilato de testosterona, é uma ampola de 4 ml com 100 miligramas. A maior comercialização é a Nebido, que custa em torno de R$ 400. Ela vai ter já a duração de 80 a 120 dias, mas ela não tem pico. E a gente sempre inicia com uma ampola a cada 90 dias e vai ajustando a dose, fazendo sempre a dosagem no T89, né? Então, você faz o T89, se ainda tiver com um valor dentro da média, a gente espaça isso para mais tempo, senão a gente vai reduzindo e vai controlando até achar o dia certo de aplicar. E aí acaba que a gente aplica como se fosse as medicações, os anticoncepcionais injetáveis, sempre no mesmo dia, né? Então, demora um pouquinho para você achar o momento certo, mas depois que você acha o dia certo de aplicação, você consegue controlar, né, boa parte dos efeitos colaterais, como a Bia falou, e é mais fácil de manter.
Lembrando, então, que as intramusculares, a gente ainda tem os ésteres de testosterona, que é a durasteron, e o decanoato de nandrolona, que vai ter junto o óleo de amendoim, que tem uma ação mais anabólica e menos androgênica. Lembrar que a prescrição de testosterona é necessário ser naquele receituário de 2 vias, né? Branco 2 vias, e além de vir o nome do paciente, o endereço e o carimbo médico, você ainda precisa colocar o seu nome completo, com o seu CPF e o CID, que eles, apesar de o transexual não ser uma doença, a gente ainda depende de um CID, né? Então, a gente precisa colocar o CID F64 para que seja liberado a testosterona. Deixa eu dar um avisinho rápido aqui. Nós vamos mandar a lista de presença no final da aula, tá? Tem umas pessoas perguntando aqui. Em relação às testosteronas, então, aquelas via orais que a Carol falou, né, a oxandrolona, o estanozol, a gente vê que é muito utilizado como bomba, né, em academia, e essas testosteronas via oral, elas têm metabolização hepática, então é extremamente danosa, assim, então a gente acaba optando pelas injetáveis, pelas intramusculares mesmo, e nós temos duas principais, né, que é a deposteron, que a Carol falou, e a um destilato de testosterona, que é a Nebido. Ela está um pouquinho mais barata agora, desde a última vez que a gente fez essa pesquisa de preços, porque parece que caiu a patente dela, e daí tem uma outra marca que está um pouquinho mais em conta. A gente encontra o genérico dela agora. E ela isso. acho que daí tá saindo por 150, 200 por aí. Por aí. Uhum. A vantagem de um destilato é que ele dura 90 dias e não faz pico. Então, fica estável. É a mesma que o Ormus, Bruna, é isso mesmo. Esse é o nome do genérico mesmo, Ormus. Então, dura por 90 dias e não faz pico. A Deposteron, que é o cipionato, né, de testosterona, ela faz esse pico aí no 14º dia e depois volta a cair. Então, o ideal é que a gente use a Deposteron a cada 21 dias, a cada 30 dias, dependendo das respostas. Só que o que a gente vê quando as pessoas chegam? Elas conseguem essas receitas, essas ampolas aí, sei lá como, e daí chega usando uma ampola por semana, aí a testosterona tá lá no alto, e aí tem um monte de problema hepático, enfim. Então, por isso que é importante o nosso acompanhamento. Então, se vocês souberem dessas duas opções, né? A um destilato, que é de 90 em 90 dias, e o cipionato, que é a Deposteron, que é de 21 em 21 dias mais ou menos, e sempre fazer essa dosagem antes da próxima aplicação, já resolve, sei lá, 80% dos problemas. E aí entra de novo a questão do cuidado multi, né? Porque muitas vezes o paciente já chega para a gente fazendo uso dessas medicações em altas doses, e aí entra a questão dele criar vínculos com alguém que está fazendo o atendimento para conseguir conversar com ele, fazer com que ele aceite reduzir essa dose, fazer a troca da medicação, porque nem sempre o médico vai ser a primeira opção dele de ouvir, né? Então, ele tem que ter as opções para com quem ele vai criar o vínculo para essa pessoa se tornar o canal com esse paciente, assim como com todos os outros pacientes, né? A gente sempre tem um que acaba tendo mais vínculo ou com uma técnica, ou com uma enfermeira, ou com um psicólogo, com alguém, ele sempre acaba tendo um vínculo maior que acaba fazendo a mediação, né? Entre outros, né, de tudo que a gente já falou, a gente tem o uso de alguns tratamentos androgênicos. Então, por exemplo, o PAMP, que a gente tem que tomar muito cuidado para não provocar ferimentos, que é uma bombinha que se usa para aumentar o clítoris. Por isso da necessidade de ter de se indicar certinho como se utilizar, pelo risco que isso pode provocar. Aqui, então, a gente tem o pump que é comercializado, que é esse do lado de cá, mas a gente também consegue fazer ele com seringa, né? Aquelas seringas maiores também podem ser feitos, cortando a pontinha dela e invertendo o ângulo. Então, sempre indicar como fazer o uso. Aqui a gente tem os binders, que são essas cintas que se usa para diminuir
a questão das mamas. Muitos pacientes chegam utilizando faixas ou até as cintas, não os binders, né, as cintas mesmo, que provocam, e eles usam tão apertados que começam a provocar ferimentos e provocam, às vezes, até problemas de saúde. Alguns chegam com falta de ar para a gente, de tão apertado que estão usando. Então, indicar os binders, e esses são os packers, que eles utilizam bastante para fazer o volume de calça. Também tem alguns hoje que é possível usar para ter relação sexual, porque eles se mantêm eretos, e na parte de trás, que fica em contato com a vagina, eles têm um estimulador clitoriano. Então, hoje em dia se tem várias opções de vários tamanhos, cores. Então, a produção dele é com aquela pele sintética, então fica bem parecido com a pele humana. Então, assim, sempre indicar. Isso hoje se encontra na internet, não é tão caro quanto foi anteriormente. Tem binder hoje que a gente paga aí 50, 60 reais no máximo, podendo ser parcelado em até 12 vezes. Então, tá mais fácil o acesso para esse tipo de produto. E lembrando que se o paciente ele prefere fazer uso desses outros tratamentos androgênicos, ao invés não, né, da parte hormonal, lembrar sempre de falar de anticoncepção. Então, indicar tipos de preservativo. Se for uma mulher, indicar o uso do DIU também. Tudo tentando manter uma qualidade de vida dessa população. Os efeitos das ações androgênicas, vale uma monitorização. Então, quando for conversar com o paciente, não apenas os médicos, mas toda a equipe multi, falar sobre essa questão do formato do rosto, a diminuição de barba ou aumento dela, como mudou a composição corporal, se teve atrofia ou desenvolvimento mamário, a mudança dos timbres de voz, também acompanhar o peso e a pressão arterial, se entrou em amenorreia, se teve aumento de clítoris. E uma das maneiras que a gente faz isso, até para diminuir a ansiedade do paciente, porque assim ele mesmo consegue acompanhar as mudanças dele, não necessariamente que ele vai mostrar isso para nós, mas para si próprio, gravar áudios, fazer fotos, vídeos, aquelas fotos de espelho, né? Pedir sempre para ele tomar cuidado, afinal, muitas vezes vai ter uma nudez, então, assim, evitar cuidado aonde ele armazena essas fotos, mas uma maneira dele poder ver as mudanças do corpo ao longo do tempo, que apesar da gente fazer de uma maneira, vamos dizer, mais leve, né? Fazendo devagar, essas mudanças elas vão aparecer, né? Então, para diminuir um pouco essa ansiedade. E, por último, eu deixo aqui o meu Instagram, caso alguém queira conversar, tenha alguma dúvida. E a gente também tem o e-mail do Ambulatório Trans. Lá vocês podem entrar em contato com a gente, podem conversar com a gente, tirar dúvidas e até mesmo indicar para os pacientes. E eu vou mostrar um videozinho aqui agora sobre a questão da medicina de família. No vídeo se fala muito dos médicos, mas alterem médicos para profissionais de saúde, porque todos nós dentro de uma UBS trabalhamos com isso e somos isso. Somos pessoas, não de doenças. Somos médicos de família e comunidade. Somos médicas de todas as famílias e todas as comunidades. Somos saúde viral, saúde planetária, saúde sexual e reprodutiva, atenção domiciliar, práticas integrativas, espiritualidade, cuidados paliativos. Cuidamos de bebês, crianças, idosos, jovens, homens, mulheres, não binários, humanos, todos. Somos LGBTIA+, somos diversos, defendemos os direitos das mulheres, saúde da população negra sem racismo.
liberdade, equidade. Praticamos medicina baseada em evidências, centrada nas pessoas. Somos partes iguais de criatividade, compaixão e compromisso. Fazemos a diferença na clínica, na aldeia, nas comunidades ribeirinhas, zonas de conflitos, Morros, favelas, condomínios. nas salas de aula, na gestão, na cozinha. Embaixo de uma árvore, na unidade básica de saúde, nos presídios, no consultório, na emergência de um hospital, na rua, no interior, na capital. Fazemos procedimentos, organizamos as medicações, retiramos algumas delas, explicamos a necessidade ou não de exames. Acompanhamos, aconselhamos. E fazemos isso todos os dias. Todos os dias. E sim, vivemos muitas vidas. Celebramos a chegada, rimos, choramos, dizemos adeus. Escutamos, falamos a verdade, construímos pontes, derrubamos barreiras, sabemos seu nome, Falamos sua língua. Entendemos o seu olhar. Respeitamos suas filosofias de vida e crenças. Distribuímos cumprimentos, abraços, sorrisos. Damos más notícias com empatia. cuidamos do amigo querido E da pessoa que parece ser difícil. Somos médicos de família e comunidade. Nunca paramos. E faremos isso novamente amanhã. E vamos continuar assim. Sem data marcada para terminar. Vamos Vamos juntos. juntos. Acho que esse vídeo ele é importante para a gente ver que todo mundo que está sob nossa responsabilidade, né? A gente tem que levar em consideração essas especificidades de cada um e conseguir cuidar, né, dessas pessoas. Então, vou responder umas perguntinhas que apareceram aqui. E eu já mandei o link de presença no chat, tá? Para quem puder assinar. O Jean perguntou quando encaminhar para o ambulatório. Quem não tiver segurança, por enquanto, né, de acompanhar esses pacientes, pode mandar para o ambulatório. A ideia é que seja feita uma troca e que a gente tenha encontros como esses para discutir casos e tirar dúvidas com frequência, porque não tem, assim, nenhum segredo, digamos assim, né? A gente tem estudado bastante sobre esse tema e é isso que a gente faz lá, né? Acolhe, consegue prescrever. Assim que a gente tiver medicação, a gente vai ter que ver como é que vai ser esse fluxo, né? Por enquanto, a gente ainda não tem pela nossa rede municipal de saúde. Então, já, por enquanto, é isso. Às vezes, o paciente pode ter uma ou duas consultas lá no ambulatório e depois referencia de volta, né, para a UBS, e vocês conseguem acompanhar, enfim. Lembrando que o encaminhamento pode ser feito por médicos, por enfermeiros. Então, quem tiver vínculo com o paciente, né, pode fazer o encaminhamento. A Carolina perguntou se nós vamos ter acesso a algum protocolo de medicação, fluxograma. Nós estamos construindo o protocolo municipal, como a gente falou, né, no começo, a Carol está aí na frente disso. Quem fez inscrição no curso, é só entrar lá no AVA, que eu deixei o protocolo de São Paulo. É o protocolo mais completo que a gente já encontrou, né, Carol? Tem alguns outros, mas o de São Paulo, assim, fala certinho a atuação de cada um, a importância de todos os profissionais, como começar, como conduzir a hormonização. Então, é um protocolo bem legal que já está lá no AVA, tá? Teremos o nosso em breve, mas por enquanto Sim. a gente tem usado bastante o protocolo de São Paulo para indicar melhor as nossas condutas. Perfeito. E assim, gente, cirurgia, a Carolina e a Bruna falaram sobre isso, né? Infelizmente, no Sistema Único de Saúde, cirurgia para pessoas trans é a última da última prioridade de todo mundo. Então, não existe um fluxo de cirurgia, sabe? Então, o que a gente tem feito? A gente tem mandado lá do ambulatório, via TFD, para o ambulatório de Curitiba, para Curitiba inserir na fila de cirurgia, mas essa cirurgia tem demorado mais ou menos mais de 10 anos. Então, é como se... Quase 20, né? Quase como se não existisse cirurgia pelo SUS, infelizmente. Tem alguns casos... Então, Bruna, realmente não adianta fazer o encaminhamento para a cirurgia, que vai voltar, porque isso não é um serviço que Londrina tem. Então, nesses casos de cirurgia, podem mandar para o ambulatório, que a gente avalia o caso, e se for necessário, a gente faz esse TFD, que é o tratamento fora de domicílio, né? Para tentar alguma coisa aí, mas assim, não é muito garantido. Em relação ao ambulatório contemplar acompanhamento psicológico, a gente sabe que psicólogo é peça rara, né, na Secretaria de Saúde, a gente está
brigando bastante, buscando que tenha psicólogo. A intenção é que os psicólogos do NASF acolham, né, esses pacientes também, por estarem no território. A PUC vai dar um apoio para a gente lá no ambulatório, de alguns casos específicos, vai fazer alguns grupos, mas vai ter orientação de um dos professores lá da PUC, vai começar no ano que vem, por enquanto ainda não tem. Então, a gente vai ter esse apoio lá da PUC, mas não vai ser, assim, psicoterapia individual, né? Vai ser grupos de apoio mesmo. E aí, quando tiver, vai ter também alguns grupos em relação a pessoas que têm dúvida em relação a gênero. Então, para essas pessoas, assim que tiver grupos específicos para dúvida em relação a gênero, a gente vai avisar todo o NASF para poder encaminhar alguns pacientes. Acho que a Eliane já teve, né, algum paciente nessa situação, né, Eliane? Em relação a menores de 18 anos, nós podemos, né, temos feito acima dos 16 anos e tem uma carta, como é que fala? Um termo de consentimento que a pessoa, ela escreve no protocolo de São Paulo, na última página tem um modelinho desse, e nós pegamos esse protocolo e colocamos a logo de Londrina. A gente pode mandar também para vocês, posso adicionar lá no AVA, tá bom? O ambulatório funciona lá no CID, segunda, terça, quarta e quinta à tarde, tá? E é de responsabilidade da Residência de Medicina de Família e Comunidade. A Bruna falou que a minha paciente mulher trans fala que coloca o pênis para trás. Eles usam tipo uma cinta que guarda o pênis e que machuca muito, faz feridas e causa trauma. Triste escutá-la. Nossa, Bruna, é muito triste. Se você for examinar, você vai ver. A Flávia, fisioterapeuta, eu acho que ela está aqui no curso, acho que ela orientou um TCC de pessoas com problemas posturais pelo uso do binder, né, de apertar a questão do seio. Essa questão do pênis também é extrema. Se você for examinar, é triste de ver, assim, a situação que fica. Então, se a gente tivesse cirurgia, né, pelo SUS... Uma das coisas que ela fala, Beatriz, é que, primeiro, que quando ela vai ter relação sexual, ela tem ereção e aquilo incomoda muito. O fato de ter a ereção incomoda demais e que aquilo ali já é um trauma, porque ela não tem vontade de ter ereção, mas não tem jeito, aquela ereção vem, né, de qualquer maneira, e ela fala, ela é uma mulher toda, assim, sabe, ela mudou documento, tudo, faz muitos anos. E aonde ela trabalha, ela usa roupa de ginástica, porque ela trabalha numa loja que trabalha com roupa de ginástica, e que ninguém da loja sabe que ela é trans, ninguém. E aí, então, ela pega, coloca o pênis para trás, usa um negócio parece de couro, pelo que ela falou, que prende, e ela fala que faz lesão, assim, de escoriar, de ficar muito dolorido, e sofre muito, sabe? Então, aí ela tinha pedido a cirurgia, daí depois eu consegui fazer para Curitiba. Como voltou pelo município, eu tentei por Curitiba, daí agora eu não sei ainda se voltou ou não, na verdade, não fiquei sabendo da próxima etapa aí, como foi. Mesmo para chegar em Curitiba são 2 anos, chegando em Curitiba é mais 10, 15, então assim, a realidade é bem triste. No site da ANTRA, que é a Associação Nacional de Pacientes Trans e Travestis, tem algumas reduções de dano, né? Essa prática de esconder o pênis, né? É a aquendar a neca, né? Então, se alguém chegar falando nesses termos, mas tem algumas reduções de danos, assim, mas a gente sabe que na prática, imagina, você usar uma calça justa é extremamente... Enfim. São conquistas, né? A gente tem que ter esses espaços para conseguir entender essas necessidades e ir fazendo essas reivindicações. A política para pessoas trans, para pessoas LGBT, é que a gente fala mais da população trans, porque dentro do universo LGBT, a população trans é a que mais sofre violência, que mais sofre negligência. Então, a gente precisa ainda caminhar muito nessas políticas, mas esses momentos de compartilhar experiências, eles são muito importantes justamente para a gente fazer essas políticas caminharem, né? O próprio ambulatório trans é um pedido dos movimentos sociais de Londrina desde 2015, 2016, e agora a gente conseguiu, ainda falta muita coisa, né? Mas, assim, já é um passo, e aí, capacitando a atenção primária,
Se essas pessoas, né, não conseguirem ser chamadas pelos seus nomes, terem um olhar integral dentro da atenção primária, já é, assim, muito, né? Então, a gente tem que ir caminhando. Obrigada pela contribuição, Bruna. Eu vou colocar o site da ANTRA lá para vocês também. O Jean pediu o link do protocolo de São Paulo, vou colocar aqui para vocês, mas está lá também o PDF. E a Carolina perguntou o valor de testosterona-alvo. Não tem um valor específico de nenhum dos hormônios, que você tem que fazer aquele alvo, sabe? O que a gente vê é que valor essa pessoa tolera, como estão as mudanças corporais para ela, se não está tóxico, se não está fazendo poliglobulia, se não está deixando hematócrito alto demais. Então, por exemplo, a testosterona 500, 600, 700, 900, pode ser que esteja bom. Acima de 1.000, a gente já fica mais preocupado, tem que avaliar hemograma, avaliar a função hepática. Então, é mais ou menos assim. Vou pegar o link para você aqui, Jean. E deixa eu só mostrar para vocês o que eu coloquei lá. Façam a inscrição para todo mundo ter certificado, tá? Aqui tá a chave de inscrição. Tá em Saúde, Atenção Primária, Medicina de Família e Comunidade, cursos 2021. Tinha o link de acesso hoje, né? O primeiro encontro, aquela gravação que eu falei, o protocolo de São Paulo completo e o questionário de presença. Eu vou colocar também aqui o site da ANTRA para vocês. Quando devem ser solicitados os exames? No início, nas primeiras vezes que você está fazendo mensal, depois trimestral e depois semestral. Carolina, vai depender. Se você pede o primeiro mensal e tá tudo bem, você já coloca para 3 meses, pede 2 vezes ali de 3 em 3 meses, depois pode deixar semestral. Geralmente, quando você introduz o tratamento, você tem que fazer mensal para ajuste de dose mesmo. Depois que você estabiliza, pode ser trimestral ou semestral. E quais são os exames? Aparece certinho lá no protocolo também. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Carol, tem mais alguma? Carol, se você quiser falar um pouquinho da saúde mental enquanto eu acho aqui. Então, na parte da saúde mental, como eu tinha dito antes, muitos pacientes, eles chegam para a gente com demandas dessa parte, principalmente emocional, pela exclusão familiar, pela dificuldade de acesso à educação, porque a maior parte é expulso de casa com 13, 14 anos. Então, assim, o estudo fica muito difícil, aí a conquista por empregos melhores também fica muito difícil, então eles se sentem extremamente desvalorizados pela família, pela própria população, porque daí ninguém dá oportunidade, muitas vezes julgando por essa questão de ser trans, não porque não teve oportunidade, né? Sempre olha porque é trans. E eles chegam com a demanda emocional muito grande para a gente. Por isso que acaba sendo extremamente importante também esse apoio, a referência da unidade, porque a unidade é o primeiro, né, a porta de entrada, é o ponto principal para eles, por estar mais próximo da casa deles. Então, é onde eles precisam criar um maior vínculo. Sempre observar e conversar com eles de maneira igual e tentar entender essa demanda emocional e acolher, porque muitas vezes, acolhendo essa demanda emocional, é que eles vão começar a criar esse vínculo e aceitar a nossa ajuda para fazer a parte de harmonização. E a gente pode, muitas vezes são pessoas que vão precisar de tratamento mesmo, então a gente pode começar, não tem interação medicamentosa com os hormônios, enfim. Aqui, ó, tá o que quem me pediu foi a Carolina, né? Antes do início, pedi esse aqui, e claro, você pode pedir outras coisas de acordo com cada um, né? Aqui é uma coisa geral, mas, por exemplo, TSH é uma coisa interessante de pedir,
as sorologias, muitos pacientes, né, trans, e na verdade os LGBTs em geral, falam que às vezes quando eles falam algo sobre a sexualidade, vem todo mundo oferecer teste rápido. As sorologias, elas são muito importantes, mas a pessoa é muito mais do que isso, né? Então a gente tem que pedir essas outras coisas também. Aí no primeiro mês, terceiro mês, sexto mês, anualmente. Lembrar dos rastreamentos, né? O que está indicado de colo de útero, de mama, tem todas essas particularidades que a gente tem que lembrar. E nesse protocolo aqui, ó, ele fala de todas as medicações possíveis, os efeitos colaterais. Ele também fala de cada profissional, a atuação de cada profissional. Essa tabela também é bem legal, dos efeitos esperados, né? Que não é rápido, não é de um mês para o outro. Por isso que é importante aquilo que a Carol falou, de gravar áudio, de fazer foto, para ir comparando, para a pessoa mesmo, né, conseguir comparar. Então, esse protocolo aqui tem bastante coisa. Alguns chegam para a gente apresentando essas fotos, esses áudios, assim, olha como teve essa mudança. E eles chegam muito felizes, assim, e diminui muito a ansiedade deles, porque eles vão vendo pequenas mudanças com as doses mais baixas, e isso já vai dando um certo estímulo para eles permanecerem. Mas o importante é vocês frisarem que não tem a necessidade de mostrar para a gente. É sempre pedir para ele fazer isso para si próprio, para ele ver a diferença dele. Existe rotina de preventivo para homem trans? A mesma dúvida sobre mulher trans em relação à PSA. As indicações são as mesmas em relação a quem tem vagina, a quem tem pênis. O grande problema no SUS é que, se a pessoa não tem o documento retificado, a gente não consegue mandar a lâmina de CO para análise, porque a pessoa está cadastrada como homem. Então, isso é uma grande falha, assim, do sistema. A Priscila, né, que é a nossa responsável pela saúde da mulher, ela já já notificou, né, o Ministério da Saúde para corrigir isso. Então, isso é uma coisa que esperamos que não dure muito tempo. Isso é nacional, né? Infelizmente, a gente tem esse problema no Brasil todo. E, além disso que a Bia falou, também é importante a gente observar na hora de colocar o espéculo numa mulher trans, né? Na hora de você fazer esse tipo de exame, é bastante invasivo, e muitas delas têm um pouco de receio. Então, talvez vocês colocarem na máquina, ensinar ela como ela colocar o espéculo e pedir para que ela coloque, para ela se sentir mais confortável e menos invadida, porque muitas vezes eles se sentem bastante como experimentos e que tudo que a gente está fazendo é para curiosidade. Por mais que você mostre que não, que você tem empatia, eles têm medo, eles têm receio. Então, a ideia de ensiná-los a colocar o espéculo já na posição, lá, né, na máquina ginecológica, e pedir para eles colocarem, e você oferecer ajuda talvez só para abrir o espéculo, melhora esse vínculo. O único problema é essa questão de mandar para análise, ainda que tá bem complicado. São pessoas que sofreram diversas violências, né, familiares, sociais, dentro dos serviços de saúde. Então, a gente tem que ter bastante compaixão mesmo ao atender essas pessoas. Tratamento para corrimento vaginal, poderia realizar tópico ou preferir VO? Tanto faz, Carol. O que for, isso é a decisão compartilhada, né, o que a pessoa preferir. Se ela preferir não ser examinada, a gente pode tratar de forma sindrômica. Então, decisão compartilhada mesmo. Consegui mandar o link do protocolo de São Paulo aqui. O Jean tinha pedido, mas está lá no AVA também, para quem quiser. Mais alguma dúvida, pessoal? Claro que longe de esgotar o assunto, né? Mas a gente vai fazer mais e mais encontros. A gente pode trazer alguns casos clínicos das próximas vezes, né, Carol? Sim. Para ficar mais palpável, né, as coisas. Mas a gente precisava começar de algum lugar e a gente pensou em começar assim. A gente se mantém à disposição para dúvidas, o e-mail está à disposição, no Instagram, o WhatsApp, tudo meu, da Bia. A gente está aqui para ajudar, para que a gente possa crescer juntos e melhorar esse atendimento.
Perfeito, então, pessoal. A gente agradece a presença de todos, ficamos à disposição e até a próxima. Obrigada. Respondam um questionário de presença. Estou vendo aqui, foram 29 respostas e nós estamos em 50 aqui. Essa presença é importante para a capacitação. Para certificação, desculpe.